Oi pessoal, eu sou Júlia Vitória, esse é o Conto para Quem Quiser e a história de hoje se chama Pele de Urso. Espero que gostem. Boa noite e bons sonhos. Havia uma vez um jovem que se alistou como soldado. Comportou-se corajosamente e estava sempre na linha de frente quando choviam balas. Enquanto a guerra durou, tudo correu bem. Mas quando a paz foi feita, ele recebeu a sua dispensa, e o capitão disse que ele podia ir para onde quisesse. Seus pais estavam mortos, e ele já não tinha um lar. Então foi até seus irmãos e implorou que o acolhessem e o mantivessem até que a guerra estourasse novamente. Os irmãos, no entanto, eram duros de coração e disseram: "O que podemos fazer contigo? Tu não nos serve para nada. Vai e ganha vida por conta própria." O soldado não tinha mais nada além de sua arma. Pegou-a no ombro e partiu pelo mundo. Chegou a um campo aberto, onde nada podia ser visto além de um círculo de árvores. Debaixo delas, sentou-se tristemente e começou a refletir sobre o seu destino. Não tenho dinheiro. Pensou ele. Não aprendi nenhum ofício além de lutar. E agora que fizeram a paz, não me querem mais. Então vejo desde já que vou acabar morrendo de fome. De repente, ele ouviu um farfalhar. E quando olhou ao redor, um homem estranho estava diante dele, vestindo um casaco verde e com aparência muito imponente, mas com um horrível pé fendido. Eu já sei do que estás precisando, disse o homem. Ouro e posses terás, tanto quanto puderes gastar. Faze o que quiseres, mas primeiro preciso saber se és destemido, para que eu não desperdice meu dinheiro em vão. Um soldado e medo. Como essas duas coisas poderiam andar juntas? Disse o soldado. Podes me pôr à prova. Muito bem. Então, olha para trás de ti, disse o estranho homem. O soldado se virou e viu um grande urso que vinha rosnando em sua direção. Ora, vou coçar teu nariz, e logo perderás o gosto por rosnar. E mirou no urso, e atirou-lhe no focinho. Ele caiu morto e não se mexeu mais. Vejo muito bem que não te falta coragem, mas há ainda outra condição que deverás cumprir, disse o estranho homem. Se não colocar minha salvação em perigo, respondeu o soldado, que sabia muito bem quem estava diante dele. Se colocar, não quero ter nada a ver com isso. Isso caberá a ti decidir, respondeu o estranho homem de casaco verde. Durante os próximos 7 anos, não te lavarás, nem pentearás a barba, nem o cabelo, nem cortarás as unhas, nem rezarás um Pai Nosso. Eu te darei um casaco e uma capa, que deverás usar durante esse tempo. Se morreres durante esses 7 anos, tua alma será minha. Se permaneceres vivo, serás livre e rico também, por todo o resto de tua vida. O soldado pensou na extrema miséria em que agora se encontrava, e como tantas vezes já tinha ido ao encontro da morte, decidiu arriscar mais uma vez, e concordou com os termos. O diabo tirou seu casaco verde, deu-o ao soldado e disse: Se tiveres esse casaco nas costas e colocares a mão no bolso, sempre o encontrarás cheio de dinheiro. Então ele arrancou a pele do urso e disse: Esta será a tua capa, e também tua cama, pois sobre ela dormirás, e em nenhuma outra cama deitarás, e por causa dessa vestimenta serás chamado Pele de Urso. Depois disso, o diabo desapareceu. O soldado vestiu o casaco, enfiou a mão no bolso imediatamente e descobriu que aquilo era realmente verdade. Então ele colocou a pele de urso e partiu pelo mundo, e se divertiu, não se privando de nada que lhe fizesse bem e fizesse mal ao seu dinheiro. Durante o primeiro ano, sua aparência era aceitável, mas no segundo, ele começou a parecer um monstro. Seus cabelos cobriam quase todo o rosto, sua barba era como um pedaço de feltro grosso, seus dedos tinham garras e seu rosto estava tão coberto de sujeira
que, se agrião tivesse sido plantado sobre ele, teria brotado. Quem quer que o ouvisse, fugia. Mas como ele, em todo lugar, dava dinheiro aos pobres, para que rezassem para que ele não morresse durante os 7 anos, e como ele pagava bem por tudo, ainda assim sempre encontrava abrigo. No 4º ano, entrou numa estalagem onde o estalajadeiro não queria recebê-lo, e nem mesmo permitir que ele ficasse no estábulo, pois tinha medo de que os cavalos se assustassem. Mas como Pele de Urso enfiou a mão no bolso e tirou um punhado de ducados, o anfitrião deixou-se convencer e lhe deu um quarto nos fundos. Contudo, Pele de Urso foi obrigado a prometer que não se deixaria ser visto, para que a estalagem não ganhasse má fama. Enquanto Pele de Urso estava sentado sozinho à noite, desejando do fundo do coração que os 7 anos já tivessem terminado, ouviu um forte lamento vindo de um quarto vizinho. Ele tinha um coração compassivo, então abriu a porta e viu um velho chorando amargamente e torcendo as mãos. Pele de Urso se aproximou, mas o homem se levantou de um salto e tentou fugir dele. Por fim, quando o homem percebeu que a voz de Pele de Urso era humana, deixou-se convencer. E com palavras gentis, Pele de Urso conseguiu, até que o velho revelou a causa de sua aflição. Seus bens haviam diminuído aos poucos. Ele e suas filhas teriam que morrer de fome, e ele estava tão pobre que não podia pagar o estalajadeiro. Seria mandado para a prisão. Se esse é o seu único problema, eu tenho dinheiro de sobra, disse Pele de Urso. E então mandou chamar o estalajadeiro, pagou-o e ainda colocou uma bolsa cheia de ouro no bolso do pobre velho. Quando o velho se viu livre de todos os seus problemas, não sabia como demonstrar gratidão suficiente. Então disse: Vem comigo. Minhas filhas são todas milagres de beleza. Escolhe uma delas para ser tua esposa. Quando ela souber o que fizeste por mim, não te recusará. De fato, tu pareces um pouco estranho, mas ela logo te colocará em ordem novamente. Isso agradou muito a Pele de Urso. Então ele foi com o velho. Quando a filha mais velha o viu, ficou tão terrivelmente assustada com seu rosto que gritou e saiu correndo. A segunda ficou parada e o olhou dos pés à cabeça e então disse: Como posso aceitar um marido que já não tem forma humana? O urso raspado que esteve aqui certa vez e se fazia passar por homem me agradava bem mais, pois ao menos usava o uniforme de um russardo e luvas brancas. Se fosse apenas feiura, talvez eu me acostumasse com isso. A mais nova, no entanto, disse: Querido pai, esse deve ser um bom homem, por ter te ajudado a sair do aperto. Então, se prometeste a ele uma noiva por isso, tua promessa deve ser cumprida. Era uma pena que o rosto de Pele de Urso estivesse coberto de sujeira e de pelos, pois, se não fosse isso, talvez tivessem visto o quanto ele ficou encantado ao ouvir essas palavras. Ele tirou um anel do dedo, partiu-o ao meio e deu a ela uma metade. A outra ele guardou para si. No entanto, ele escreveu seu nome na metade dela e o nome dela na sua, e pediu que ela guardasse bem a sua parte. Então, se despediu e disse: Ainda preciso vagar por aí por 3 anos. E, se eu não retornar então, estarás livre, pois estarei morto. Mas reza a Deus para preservar minha vida. A pobre noiva prometida vestiu-se inteiramente de preto, e quando pensava em seu futuro noivo, lágrimas lhe vinham aos olhos. Nada além de desprezo e zombaria lhe vinha das irmãs. Elas lhe diziam: Cuidado! Se lhe deres a mão, ele fincará as garras nela. E ainda: Os ursos gostam de coisas doces, e se ele tomar gosto por ti, vai te devorar. Terás sempre de fazer o que ele quiser, senão ele vai rosnar. A noiva ficou em silêncio e não deixou que a irritassem. Pele de Urso, no entanto, viajou pelo mundo de um lugar a outro. Fez o bem onde pôde e deu generosamente aos pobres para que rezassem por ele. Por fim, quando despontou o último dia dos 7 anos, ele foi mais uma vez até o grande campo e sentou-se debaixo do círculo de árvores.
Não demorou muito até que o vento assobiasse, e o diabo apareceu diante dele e o olhou com raiva. Então, jogou para a pele de urso seu velho casaco e pediu de volta o casaco verde. Ainda não chegamos a esse ponto. Tu deves primeiro me limpar, disse Pele de Urso. Quisesse o diabo ou não, foi obrigado a buscar água, lavar Pele de Urso, pentear-lhe os cabelos e cortar suas unhas. Depois disso, ele parecia um valente soldado e estava muito mais bonito do que jamais estivera antes. Quando o diabo foi embora, Pele de Urso sentiu-se totalmente aliviado. Entrou na cidade, vestiu um magnífico casaco de veludo, sentou-se numa carruagem puxada por 4 cavalos brancos e foi até a casa de sua noiva. Ninguém o reconheceu. O pai o tomou por um distinto general e o conduziu até o cômodo onde suas filhas estavam sentadas. Ele foi obrigado a sentar-se entre as 2 mais velhas. Elas o serviram com vinho, deram-lhe os melhores pedaços de carne e pensaram que nunca em todo o mundo tinham visto um homem mais bonito. A noiva, no entanto, estava sentada de frente para ele, com seu vestido preto, e não levantava os olhos nem dizia uma palavra. Quando, por fim, ele perguntou ao pai se lhe daria uma de suas filhas em casamento, as 2 mais velhas saltaram de seus assentos e correram para os seus quartos para vestir trajes esplêndidos, pois cada uma achava que ela seria a escolhida. O estranho, assim que ficou a sós com sua noiva, tirou sua metade do anel e a lançou dentro de um copo de vinho, que estendeu pela mesa até ela. Ela pegou o vinho, mas quando o bebeu e encontrou a metade do anel no fundo, seu coração começou a bater. Ela pegou a outra metade, que usava pendurada em uma fita no pescoço, uniu as 2 partes e viu que se encaixavam perfeitamente. Então ele disse: Eu sou teu noivo prometido, aquele que viste como o Pele de Urso. Mas, pela graça de Deus, recuperei minha forma humana e voltei a ser limpo. Ele se aproximou, a abraçou e lhe deu um beijo. Enquanto isso, as 2 irmãs voltaram vestidas com suas roupas mais finas. Quando viram que o homem bonito havia ficado com a caçula e que era o Pele de Urso, saíram correndo cheias de raiva e fúria. Uma jogou-se no poço, a outra enforcou-se em uma árvore. À noite, alguém bateu à porta. Quando o noivo a abriu, era o diabo com seu casaco verde e lhe disse: Não fiz tão mau negócio. Perdi a tua alma, mas em compensação ganhei 2.